Olá pessoal, graça e paz. Bom, eu decidi gravar esse vídeo de maneira mais espontânea hoje, compartilhando um pouco sobre as realidades, sobre os embates da vida e algumas coisas que a gente sente, a gente passa e às vezes a gente guarda só para nós mesmos. Bem, primeira coisa, vou me apresentar, eu sou o Robson, moro em Morretes, Paraná, qualquer coisa dá uma pesquisada se você tem ideia de onde é. E simplesmente eu sou mais um cristão. Eu sou mais uma pessoa que ama as escrituras, mais uma pessoa que frequenta uma igreja, que já participou de mais de um tipo de igreja ou de ministério, conhece alguns formatos, algumas maneiras a qual a igreja trabalha. Sou pai de 2 meninas, casado, e enfim, uma vida cotidiana simples, normal, como você, como a maioria das pessoas. E eu venho aqui compartilhar simplesmente mais um dia. Mas um sentimento que provavelmente não é só meu, que provavelmente não é só eu que sinto, mas que é a verdade de milhões, de milhares de pessoas de várias formas, que é o cansaço. Quantas vezes você já se sentiu cansado? Quantas vezes você se sentiu frustrado ou desanimado? Quantas vezes você olhou ao teu redor e parece que as portas estavam se fechando, e você está ficando sem saída? E nessa hora começa a bater a tristeza, começa a bater um desespero, e até a ansiedade começa a nos rodear de várias formas. E a gente fica se perguntando o que vai ser do amanhã. A gente fica se perguntando o que vai ser da nossa vida, o que vai ser de nós. Como nós vamos estar daqui a 5 anos? Essa é uma reflexão que eu sempre faço. Quando eu passo por momentos difíceis, e tantos momentos que a gente já passou, e eu tenho certeza que você não é diferente de mim. Quantos momentos difíceis você passou? E hoje você ainda está aqui vendo esse vídeo nesse momento. Quantas coisas que você estava em um momento em qual parecia que era o fim, parecia que não tinha mais solução, parecia que tudo estava acabado. Mas passou. E hoje você está aqui, hoje eu estou aqui. Então sempre quando eu me deparo de novo com um momento como esse, eu lembro desses outros momentos que eu tive que foram semelhantes, ou muitas vezes até pior, e que passaram. Ou seja, primeira coisa, esse momento vai passar. Isso é um fato, de alguma forma ou de outra, ele vai passar. Talvez a gente só precise ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de perseverança e ele vai passar, de algum jeito ou de outro. Onde você vai estar daqui 5 anos? Onde eu vou estar ou como nós estaremos? Ou daqui 10 anos? Não sei. É só uma reflexão que fica diante da nossa realidade agora, diante do momento que nós estamos passando. Então, se eu quero compartilhar um pouco esse momento, talvez de pressão, de instabilidade, de dúvida, e que apesar de a gente ter passado tantas vezes por isso, ele ainda permanece muitas vezes nos ferindo, nos machucando, e nos causando dor. E eu quero que você comente aqui embaixo se você está passando em um momento desse, ou não. Se você não está passando, comente aqui deixando um apoio às pessoas que estão passando, a mim mesmo talvez, não sei. Aqui não sou um canal grande, na verdade estou começando agora e decidi compartilhar a minha vivência, compartilhar como tem sido a minha caminhada com Cristo, o meu conhecimento de Deus, das Escrituras e a minha vida no modo geral. Então esse conteúdo não é só para cristão, é para uma pessoa que pensa sobre a vida, que pensa sobre o amanhã, que pensa sobre as coisas que viveu, uma pessoa que pensa, uma pessoa que reflete na vida, uma pessoa que olha para o céu e contempla o céu e pensa no dia de amanhã, que pensa nas realidades de tantas pessoas ao nosso redor, que pensa na vida. Tá? Então fica aqui essa reflexão sobre esse momento. E como é difícil, né? A gente trazer de fato à existência aquilo que nós entendemos das Escrituras, que é descansar em Deus. Ele nos fala, né? Se eu cuido das aves do céu, dos lírios dos campos, eu não vou cuidar de vocês? É claro que vou cuidar. E quanto mais a gente caminha com o Senhor, mais a gente caminha, a gente entende que o Pai, Ele vai se manifestar a nós conforme a nossa maturidade. O Pai, quando a criança é pequena,
Ela é um nenê, ele precisa estar do lado dela todo o tempo, cuidando, demonstrando que está ali a todo tempo. Agora, conforme a gente vai crescendo, conforme o filho vai crescendo, o pai já não tem mais essa necessidade, o filho não tem essa necessidade. Ele sabe que o pai está com ele sabe que o pai ama, e ele consegue ver, mesmo que o pai não esteja ali, segurando ele no colo, mas ele vê o pai. E isso já é suficiente para ele. E conforme ele cresce mais ainda, por mais que ele não esteja vendo o pai, não esteja no mesmo ambiente, ele sabe que o pai está com ele, que o pai o ama e o pai se preocupa com ele. E ao mesmo tempo o pai também libera ele para essa realidade, libera a criança, libera ele para esse momento de desenvolvimento, de crescer, de amadurecer. Então, quando a gente vai amadurecendo em Deus, o que mais vai acontecer é esses momentos. Momentos que às vezes a gente se sente sozinho, momentos que às vezes a gente se sente perdido, mas isso não quer dizer que o Pai não está olhando por nós, não quer dizer que o Pai não está conosco. Simplesmente é a oportunidade de nós crescermos e desenvolvermos tudo que nós temos aprendido e lido nas Escrituras e vivenciado na nossa vida de várias formas. Então que você, que eu, possamos ter força, paciência, possamos ter alegria e contentamento, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos complicados, e que o amor do Senhor transborde em tudo que nós fazemos, em tudo que nós venhamos fazer. Se você vive essas realidades, se você sente isso que muitas vezes eu sinto e estou compartilhando, comenta aqui. Comenta. O meu intuito com esse canal é de fato compartilhar a vida, compartilhar a realidade. Não quero aqui compartilhar um texto pronto, algo pronto para conquistar, para engajar, mas compartilhar a vida, compartilhar meus sentimentos, compartilhar como eu vejo muitas situações e saber de como você vê também. Tantas situações que acontecem no Brasil, no mundo. Eu, um cristão comum, mais uma pessoa em meio à multidão, como eu vejo tudo isso? De que maneira eu observo tudo isso? E como nós podemos nos ajudar todos os dias, porque se nós entendemos a força que nós temos, eu e você, um cristão comum, ajudando um ao outro, tenho certeza que a gente passaria por essas coisas de maneira mais fácil. Às vezes nós ficamos dependentes das grandes referências do Brasil na questão do pastoreio, na questão do ensino da palavra, e a gente se esquece que nós estamos rodeados de pequenos Cristos, que Cristo está ao nosso lado todo momento através de cada relacionamento. E se a gente entender isso e ajudar uns aos outros, você vai ver quão mais fácil vai ser passar por esses momentos. E que nós somos mais dependentes um dos outros do que dependente de um ídolo ou de uma referência que nós vemos no YouTube, pessoas grandes que nos abençoam, é um fato, mas que a ajuda real, o dia a dia, vai estar com quem está perto de você. Talvez teu vizinho, a tua comunidade de fé, teu irmão, tua família, teus amigos. Então, que nós, pessoas comuns, cristãos comuns, pessoas que vivem a vida de maneira comum, puder dar uma palavra de incentivo todo dia, um para o outro, eu tenho certeza que a gente vai ter mais força e vai sair disso mais fácil. Então fica aqui o meu sentimento nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, e eu já vou subir praticamente do jeito que tá, não vou editar, porque o intuito daqui não é ser algo editado e detalhado, é algo real, é algo verdadeiro. É o que eu sou, é a minha vida, com minhas falhas, com meus erros, com as minhas opiniões, que não quer dizer que é absoluta e que é certa de tudo, mas é uma pessoa que está crescendo, que está aprendendo, que às vezes acerta, que às vezes erra, e que só quer prestar essa realidade de auxílio, mostrando que o que você sente é o que nós sentimos, é o que eu sinto, que não existe um super-herói. Às vezes nós olhamos para aquela referência que nós temos ali como um coach ou alguém que nos inspira e ele parece um super-herói, né? Mas na verdade não é. E o intuito do meu canal aqui, desse canal, é justamente transparecer minhas fragilidades. É transparecer os meus medos, as minhas dúvidas, não se mostrar para você como um super-herói, mas se mostrar que eu sinto a mesma dor que você, que as mesmas aflições e angústia que você passa, eu também passo. E tenha certeza, a maioria das pessoas passa e não todas passam. Só que muitas vezes a gente acaba maquiando aquilo, escondendo aquilo. E as redes sociais é um reflexo, o maior reflexo de tudo isso. Na rede social todo mundo está feliz, na rede social todo mundo está satisfeito. E na rede social todo mundo só mostra o seu melhor momento. Ou talvez uma máscara. Talvez esteja ruim, esteja tudo desmoronando, mas ela coloca uma foto sorrindo no momento de uma festa a qual ela foi, ou no momento onde estava no auge. De alguma forma ela sentia que estava no auge, sentia que
estava bem naquele momento e no momento ela está mal, mas ela posta aquele vídeo, aquela foto de uma viagem que todo mundo olha e fala: nossa, fulano tá bem, tá viajando. Mas eu tenho visto cada vez mais que essa é uma realidade falsa. Que a gente posta, a gente coloca momentos felizes e faz parte, tem que ser, mas que na maioria das vezes a gente está triste. Na maioria das vezes a gente está sofrendo, a gente está angustiado, a gente está com medo. E a gente nunca posta a realidade. A gente nunca fala muito sobre a realidade mesmo do que nós somos. Tudo que nós fazemos, editamos muito, colocamos muita máscara, muito filtro, e a gente vai perdendo a essência de quem nós somos. E essa essência é o que nos faz humanos. Essa essência que nos faz igual. Ainda que nós de fato precisamos de referências de pessoas que passaram por desafios e se mantêm bem diante das dificuldades, a grande maioria, ela tem um medo, ela tem essa luta diária. E que se nós compartilhar nossas lutas diárias, nossos medos todos os dias, nós vamos ajudar uns aos outros. Porque quando eu vejo que o meu irmão está passando por algo semelhante ao que eu passo, eu não me sinto mais só. Eu sei que são processos da vida que fazem parte. Porque muitas vezes a gente sofre e parece que é só a gente que está sofrendo aquilo, não é? Muitas vezes a gente sente aquela dor e parece que só a gente está sofrendo aquela dor, tá todo mundo bem e a gente está sofrendo. Mas se a gente mostrar a realidade de nossas vidas, nós vamos ver que a maioria, se não todos, estão passando seus momentos de angústia. Essa é a realidade de todos, independente da classe social, independente do que tem. Porque às vezes o que você tem, o outro não tem. E o que o outro tem, você não tem. E então não é isso que nos define. Talvez a pessoa tenha recursos, tenha o dinheiro, mas a questão emocional dela, familiar e assim por diante está totalmente perdida. Você talvez não tenha dinheiro, mas você tem a sua família unida, os seus filhos te amam, a tua esposa, e assim por diante. Ou tantas outras formas de entender essa realidade e essas diferenças. No fim, o fato é que em algum lugar, em algum aspecto da nossa vida, a coisa não vai estar boa, a coisa não vai estar bem. Então o que nós fazemos é permanecer, é continuar lutando, é continuar olhando para cima, olhando para frente, olhando uns para os outros, entendendo que eu preciso me compartilhar, eu preciso me repartir a minha vida para que ela abençoe as pessoas me abençoem. Se a gente repartir o que nós somos, o que nós temos uns com os outros, nós vamos ver a família sendo gerada, nós vamos ver a alegria sendo gerada, o contentamento, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da angústia e da dificuldade. Então que nós tenhamos força de passar esses momentos de angústia e dificuldade. Paulo mesmo declara, quando ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? É tão bonita essa frase, a gente usa até como uma espécie de um mantra, um adesivo no carro, você sabe, não tem problema nenhum, mas de fato essa é uma realidade, nós temos que abraçar essa palavra. Mas antes de Paulo afirmar isso, ele vai falar que ele passou por momentos de angústia, de dificuldade, de sofrimento, mas que aquilo não definiu quem ele era. Assim como ele passou também por momentos de bonança, por momentos de escassez, por momentos como eu falei que eu não vou editar, então vai assim mesmo, gaguejando e tudo mais. Então, momento de escassez, momentos de bonança, momentos de alegria, momentos de paz, momentos de tristeza e de angústia. E ele falou, mas eu aprendi a viver com tudo isso. Eu aprendi a estar bem nesses ambientes. Porque estar bem não significa não sentir dor. Ter paz não significa não sentir dor. Então, por mais que às vezes ele estava angustiado, por mais que talvez ele estava com dor, sofrendo, mas ele estava com paz. E é por isso que ele fala sobre a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não está fixada, ela não é dependente do que nós estamos vivendo de maneira externa, exteriormente. Ele também diz em Romanos que talvez por fora nós estejamos sendo desgastados, mas por dentro a gente está sendo renovado de glória em glória. E de olho não nisso que está ao nosso redor, que é passageiro, que é transitório, mas sabendo que o que está por vir, que é eterno, é muito maior e não se compara o peso de glória do que há de vir. Então nossos olhos estão voltados nessa direção, voltado ao que há de vir. Mas isso também não nos isenta da realidade de hoje, de a gente viver uma vida como se nós tivéssemos abandonado tudo aqui, pensando simplesmente no que há de vir. Porque nós temos um papel, um propósito, compartilhar, nos dividir as nossas angústias, nossos medos, nossas dores, mas também as nossas alegrias, mas também a nossa vida, tudo aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que nos fortalece, dividirmos com os outros de várias formas, desde recursos a uma palavra, a uma oração, a um incentivo.
Independente se é e conhece as escrituras, se é cristão ou se não é, nós estamos aqui para dividir o amor, compartilhar o amor, porque essa é a única coisa que nós dividimos e ele se multiplica, ele não se acaba. Quanto mais nós dividimos, mais ele se multiplica. Então que o Senhor possa nos dar força, nos dar sabedoria, nos dar condição, e que esses momentos ruins não venham nos tragar, não venham nos levar para um lugar de difícil reversão, mas que a gente passe por eles, passe pelo vale da sombra da morte, sabendo que a gente não vai ser atingido, a gente não vai ser morto, porque Cristo está conosco, no momento de bonança e no momento de escassez, no momento de alegria e no momento de tristeza. Então comenta aqui qual é o momento que está passando agora. Se é um momento de dificuldade, compartilha com a gente que nós vamos orar. Se é um momento de alegria, compartilha também aqui com a gente e nos fortaleça as outras pessoas, tudo que estão vendo esse vídeo aqui. E fica mais aqui um pedido para você compartilhar, para você curtir, para você ativar o sininho, para você se inscrever no canal aqui. Vamos fortalecer uns aos outros. Talvez agora a gente seja 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, mas se nós continuarmos, nós vamos ser várias pessoas, um ajudando o outro. E quanto mais pessoas unidas, mais vão conseguir nos ajudar. Então fica aqui meu apelo, curta, comente, compartilha. Ajude esse canal a crescer, essa mensagem crescer, a sua mensagem, a nossa mensagem crescer de várias formas. Em nome de Jesus, fica meu abraço aqui a cada um, que Deus nos abençoe e que possamos viver a vontade do Senhor aqui na terra. Deus abençoe vocês. Amém.